Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Esse episódio vai ser diferente, porque, primeiro, que ele é o 50º. Nós estamos fazendo 50 episódios, então é uma comemoração para mim, porque vou receber o Dimas, que eu já recebi aqui, depois eu vou explicar, e eu já recebi ele aqui antes, mas eu vou. É comemorativo isso para mim, porque 50 episódios em menos de 6 meses, né, é uma coisa realmente legal. É maturidade, 50. Exatamente. E eu vou receber o Dimas Fausto, que é da Dimastec, é um empresário. E aí, primeiro, eu já vou começar pedindo desculpa para o Dimas, porque o Dimas veio aqui e bateu um papo fantástico comigo. A gente foi um aprendizado, mas tivemos um problema técnico na gravação e não deu para subir o vídeo. E agora eu convidei o Dimas, e ele, né, sempre uma pessoa tão carinhosa com a gente, ele falou, não, vamos lá de novo. Então a gente não vai repetir muitos assuntos, não, vamos puxando outros assuntos aqui. E Dimas, bom, primeiro, obrigado, bem-vindo novamente, obrigado por ter vindo outra vez. E você sabe assim, eu vou pegar um pouco do que nós estávamos falando aqui agora. Você acabou ontem, né, de organizar o segundo Café com RH, que é uma iniciativa da Dimastec, um evento fantástico, mais de 80 pessoas, um evento que você recebe lá na sua sede. A Dimastec, nós vamos falar sobre isso, tem todo um trabalho, né, de criar essa comunidade do RH. Então, eu queria, se apresenta um pouquinho, né, porque o vídeo lá a gente não aproveitou, mas vamos falar, né, desse evento, e depois a gente volta no empreendedorismo, no propósito, que é o nosso assunto. Cachito, bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade, e fica tranquilo, não tem que pedir desculpas, problemas técnicos acontecem, a gente que é da tecnologia, a gente sabe que está sujeito a acontecer intempéries aí no meio do caminho, e incorrências também. O Café com RH é uma iniciativa da Dimastec, onde nós queremos desenvolver não, pelo menos plantar uma semente entre o RH e o empresário. São ações que nós estamos tomando para abrir a mente, principalmente dos empresários, para que apoiem mais o departamento de RH, deixando o RH um pouco mais estratégico, que apoie as ideias de mudança, que traga a inovação dentro de sua empresa como comportamento e que o RH estimule isso. Sim. Que torne um terreno fértil. Eu acho fantástico, Dimas, por dois motivos. Primeiro, que é isso que nós discutimos no outro dia, vamos discutir aqui, né? Eu até citei as meninas da Veropequi, elas sempre falam isso, né? Sim. Que o RH, ele ainda é muito operacional na nossa região. Ainda. Isso é uma característica que até na própria BRH, com a Rita, a gente tem discutido. Ele é muito ainda DP, começando ali naquela parte mais, né, administrativa, mas ainda sem aquela visão estratégica. E muito mais, não por uma questão dos profissionais de RH, como você disse, do empresariado, Sim. que às vezes ainda vê o RH como uma área operacional. E outra coisa que eu acho fantástico no Café com RH é uma coisa que a gente vai falar na frente também, que é a questão do network. Nós, como profissionais, às vezes a gente fica preso dentro da empresa e a gente não convive com outras pessoas da nossa área, né? A riqueza do network tem que ser estimulada em todos os momentos da vida, não só no profissional. E eu acredito que as conexões profissionais e as trocas de experiência entre as áreas é muito produtivo e muito rico também. Imagina, você está com um problema que você não sabe por onde ir, você está tomando uma ação que você não sabe o que fazer, e de repente você está ao lado de uma empresa que já tomou aquela ação e já fez aquele caminho, trilhou um caminho de sucesso, que você teve um bom desempenho em cima de uma atitude que você sofreu com aquilo, né? Que sofreu com aquilo, e você tem já um sucesso em cima daquele programa que você implantou dentro da empresa. Então, o sucesso deixa rastro, né? Só o fato de você trocar ideia e saber o que não fazer e ir pelo caminho certo, já é rico, é muito rico isso. O tal do benchmarking é isso, né? Na verdade, espaços como esse, né, que você está proporcionando para RH,
ele permite que você faça um benchmark. Olha assim, o que você fez lá? O que aconteceu? Né? Dessa forma. E lógico que também trazendo pessoas, né? Você trouxe ali o Casarotto foi lá, né? Você o Casarotto Casarotto vou entrevistá-lo aqui. Que legal. Ele, vou entrevistar. Você vai dar uma aula de MBA ao vivo para todos os espectadores. Todo mundo, né? Ele é fantástico. Ele é. E é isso, a gente procurar disseminar e deixar o RH um departamento mais estratégico. O RH, deixar ele como um pilar da empresa, como um desenvolvimento humano. E a hora que o empresário ou dono de empresa aprender que o RH é um pilar, é um parceiro, e que vai ser um agregador de valor nas decisões que ele vai tomar e nas estratégias, o ganho é fantástico. Nós que somos empresários e empreendedores, nós temos uma visão generalista do negócio. Eu não entendo de pessoas. Eu ia até te perguntar isso, Dimas. Tá bom, você está falando tudo isso, você tem essa visão de RH. Você é um empresário, a sua empresa hoje está fazendo quantos anos? 20 e poucos anos, 25? Não, a Dimastec, na verdade, só na minha área, tenho 40 anos de experiência. Trabalhei na oficina do meu pai, lá em Araraquara, de 85 a 1989. Em 90, eu vim para Ribeirão Preto. Então, são de empreendedorismo 25 anos e 40 de experiência. 25 não, se você veio de 90 é 35. 35, perdão. Nossa, a gente tá ficando velho, né? Nossa, cortei as décadas aqui. Que coisa, gente. Que coisa. É verdade. São 35 anos, Cachito. Então, minha história não é diferente do que qualquer outro empresário. O meu CNPJ, ele nasceu porque eu era um bom técnico e um bom vendedor. E aí vai a minha pergunta. Você tem 35 anos de empresário. Essa visão que você tem hoje de que o RH é um pilar da empresa, você sempre teve ou você teve que apanhar para poder aprender isso? É uma excelente pergunta essa. O que aconteceu? Depois da pandemia, a Dimastec ela teve um crescimento muito grande devido aos produtos que nós desenvolvemos, que são produtos totalmente digitais. E não fui diferente do que qualquer outro empresário. Eu era um bom vendedor e um bom técnico, que eu aprendi, né, na minha adolescência inteira até os meus 23, 24 anos. E quando eu vim para Ribeirão Preto, eu vim com a minha mala de ferramenta e minha mala de vendas. Vamos vender relógio, vamos instalar programa, vamos consertar, e foi assim que eu fui construindo o meu legado. Só que eu sempre fui uma mente inquieta, desde adolescente. Eu sempre quis fazer diferente as coisas que eram rotinas. Hoje eu entendo, Cachito, que isso é chamado de inovação. Né? Mas eu sempre questionei processo, eu sempre fui inquieto. E em 2015 eu tive a coragem, que a gente tem que ter coragem, de mudar de representante de relógio de ponto para fabricante de soluções. E foi onde eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. O produto, em pouco tempo, ele escalou, teve sucesso. Nós tivemos um crescimento de mais de 400% em 3 anos. Isso é muito grande. Isso depois da pandemia já? Já depois da pandemia. E foi onde eu comecei a me deparar com alguns problemas, que eu comecei a entender que a ciranda não era só dinheiro. A ciranda não é só dinheiro. Apesar de ter feito faculdade de administração, ter estudado Peter Drucker, que ele falava que a cultura come a estratégia no café da manhã, são frases que são assim icônicas, né? Que a gente ouve. Não, e a gente estuda isso quando faz a faculdade de administração. Porém, todavia, não colocamos na prática, porque o nosso objetivo é fazer para ganhar dinheiro. E quando o dinheiro veio, Cachito, eu vi que as coisas não eram assim. Eu vi que eu precisava de time. E eu achei que eu era bom. Por eu ser um bom comunicador, eu achei que eu era bom com pessoas. Mas para ser bom com pessoas, a gente precisa se conhecer, ter o autoconhecimento. Porque você lidar com sentimentos, você lidar com humanos, tem coisas que você não pode levar para o coração. E eu não conseguia montar um time para escalar. Eu não conseguia contratar. Eu nunca fui bom para contratar. Eu sempre tive dedo podre para contratação. E contratação é uma coisa que acontece que tem técnicas para contratar. Exatamente. Que não é nem o dedo podre, eu acho que assim, a falta de técnica, né? Exatamente, você falou muito bem.
nós, muitas vezes, né, quando a gente não tem a técnica para qualquer coisa, não só para contratar, a gente vai muito pela emoção, pela percepção, né, pelo sentimento. Aí você olha aqui para ver, pô, gostei desse cara, vou contratá-lo. É isso. E às vezes aquela pessoa, ela é muito boa, mas dentro da cultura, dentro do grupo social, ela não vai fazer bem para o grupo, né? Exatamente, e é dessa forma. Mas quando a gente chega num ponto que você está encurralado numa quina, não sabe para onde ver, o que a gente faz? Vamos estudar novamente. E quando a gente sai para estudar, só que aí nós somos obrigados a fazer cursos de M&A, de MBA, perdão, em 3, 4 dias. Então são as imersões que a gente faz, que vai nos abrindo a mente, que o pessoal foca muito em cima de cultura e administração. E nos dão o caminho das pedras. E sempre focam em RH. Isso há 4, 5 anos atrás eu comecei a partir por esse lado, por esse caminho. E realmente abriu minha mente. Eu falei, não, eu preciso criar um departamento de gestão e cultura dentro da empresa, gestão de pessoas e cultura. Por quê, Cachito? Sem seres humanos, é só um monte de tijolo e papel. Você sabe que isso é uma coisa, né? O próprio termo recursos humanos, ele é meio cruel nesse sentido. Ele é cruel. Parece que é um recurso, né? Como um recurso financeiro, como um recurso de conhecimento. E é o que você falou, essa visão mais moderna, né, de gestão de pessoas e cultura, tira essa visão de que é somente um recurso. Né? Dima, você deixou tantos ganchos aqui que agora eu não sei nem por quais eu pego, são tantos. São tantos, mas me permita terminar, claro. Cachito, mas eu tenho uma visão generalista de humanos, de negócio, de gestão. Eu sou visionário. Todo empreendedor é visionário. Todo empreendedor, ia falar isso. Todo empreendedor é visionário. A gente não tem uma visão micro do negócio. Só que uma coisa todo empresário tem que fazer. Senão ele vai ser um visionário e um macro para a vida toda. A cultura. Ele tem que tirar do coração dele a razão da empresa dele existir. Se ele consegue fazer isso, tirar do coração e sustentar e delegar para um departamento que seja parceiro dele para disseminar isso dentro da empresa, a cultura reverbera de uma forma rápida. E não é só entre os colaboradores. A gente vai reverberar os valores, a missão, a razão de existir da empresa, não só internamente para os colaboradores, e sim para o 360 da empresa. Para os fornecedores, os tal dos stakeholders. Eu não gosto muito dessa palavra. Porque é muito. Mas os stakeholders, a gente está falando de um 360, onde envolve fornecedores, onde envolve a própria pessoa, a família da pessoa, porque a gente vai ensinar muita coisa boa lá dentro, né? Mas outro dia desse me contou que tirar isso do coração não é tão simples. A gente estava batendo papo, né, lá na empresa. Você falou assim, cara, tirar a razão de ser da empresa do coração não é tão simples assim, não. Você precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda. Sozinho eu falo que não é possível fazer, até mesmo porque a gente está fritando. A hora que a gente entende o tripé de gestão, que é o estratégico, tático e operacional, e que o visionário, o empreendedor tem que estar no estratégico ou até mesmo no conselho, a hora que a gente começa a entender essa ciranda de governança e entender que tem gente muito melhor com números do que nós, começa a ficar mais fácil. Né? Nós não somos bons em tudo. Nós não somos. Nem devemos ser, né? É do ser humano. É do ser humano. E a gente se permite, Cachito, a dar oportunidade para dar lugares a novos profissionais que fazem melhor que nós, que têm conhecimento, que são administradores, que tem muita diferença entre o administrador, o gestor e o empreendedor. E aí eu queria, num dos ganchos lá, é isso que você falou agora, que eu quero pegar esse gancho lá de trás. Vamos lá. Você contou a história breve aí, né? Uma história de 40 anos de mercado e pelo menos 35 de empresa. E você falou dessa história de ser inovador, que é o seu papel na empresa.
E o negócio da Dimastec, ele passou por duas grandes mudanças nesse período, né? Primeiro era o relógio de ponto lá, aquele mecânico. Consertei muito dele, não só vendi como consertei. Eu aprendi em cima desse relógio de ponto. Que era aquele que seu pai, né? Exatamente. Sou muito grato, papai me ensinou toda essa arte relojoeira. E o relógio de ponto, se você pega hoje um relógio Rolex, um relógio Omega, que são relógios ainda da alta relojoaria, são mecânicos. São raras as empresas, não vou falar nem empresa, profissionais que dão manutenção nesse relógio. Você vai encontrar em São Paulo, aqui no interior não encontra mais. A não ser lá em São Carlos, com meu primo lá, que ele é um relojoeiro de mão cheia, que foi o tio Décio que começou a arte de consertar relógio. Mas o que acontece? É uma mão de obra limitada, tipo alfaiate. E eu aprendi a consertar os relógios de ponto, nessa época ele era um relógio a corda. Sim. Só que em vez de ser um relógio de pulso, o princípio dele era o mesmo de um Rolex. Então, a mecânica dele, só que ele tocava uma máquina superior e uma máquina inferior, ligados por um cardan. E tinha um mecanismo impressor. Então, eu aprendi a arrumar e regular tudo isso aí. E era uma arte de precisão. Sim. Porque os relógios cordas, eles não têm precisão. Até hoje, você pega um Rolex, o Rolex não tem precisão, porque ele é um relógio a corda. A indústria do quartzo, depois os relógios tiveram uma evolução. E isso aconteceu. Primeiro foi nos relógios de pulso, começou com a Omega, lá na Suíça, onde eles inventaram o quartzo. Só que o quartzo, ele deu a precisão no relógio, mas não valorizou as complexidades que tinha o relógio. Então, hoje, a evolução aconteceu. E o que acontece? Tanto é que o relógio de ponta evoluiu para o quartzo também. Então, o relógio de ponto, naquela época, década de 70 até o final dos anos 80, era uma mão de obra muito complexa. E caríssima também. A gente não precisava ter muitos colaboradores, você não precisava de escala. Um relógio Você era um artista, né? Eu era um artista, porque um relógio de ponto dava para comprar um Gol. A manutenção dele era de 15% a 20% do Gol. Se fizesse 4, 5 no mês, você ganhou o mês. Não. Aí teve uma mudança. A mão de obra era cara. Se valorizava a mão de obra. Sim. Final dos anos 80 e início dos anos 90, veio uma disruptura. O que aconteceu? E foi tardia no relógio de ponto. Isso porque essa indústria está na mão de um fabricante no Brasil, na época. Hoje já são, né? Você teve que se reinventar naquela mudança. Na verdade, o fabricante que eu representava na época foi para a linha do informatizado e eu fui também, porque eu já não queria mais ser mecânico de relógio de ponta, eu questionava. E só que era uma coisa nova, onde ninguém acreditava naquela tecnologia ainda, né? E eu peguei, fui levando, fui acreditando, fui aprendendo a consertar. Uma das coisas do empreendedor é esse risco, né, que você corre, né? De ir na frente, né? O risco, na verdade, era do papai. Eu só tinha coragem de fazer naquela época, eu não colocava a cara na frente, né? Sim. E foi uma mudança de cultura muito grande na década de 90, porque eu queria ir para um lado, papai queria ficar no convencional. Sim. E quando foi no final dos anos 90, eu já enxerguei que o mundo ia para a tecnologia. A evolução chegou. Eu estava comentando que chegou tarde, né? Porque depois da Segunda Guerra, a mecanização começou a passar por uma automação. Sim. Né? Se a gente pegar, produtivo, né? Que foi a terceira revolução industrial. E no relógio de ponto, a automação demorou para chegar. Foi chegar final dos anos 80. Até então, as automações que tinham em relógios eram com relés platinados, com coisas mecânicas, né? E elétricas, não eletrônicas, com microcontroladores, com componentes. E só no final dos anos 90 que foi para a informatização dessa eletrônica. E eu peguei toda essa movimentação. E isso foi muito rico para mim, porque eu aprendi muito a necessidade e o valor agregado que tinha o relógio, né? Todo custo, eu costumo falar para todo mundo, todo custo da empresa começa com a marcação do ponto. Todos. Se as pessoas são o centro da empresa, começa com a entrada dela na empresa. Toda a medição começa ali. Então eu aprendi muito. E esse equipamento, ele sempre teve um valor forte, muito agregado, porque ele é um equipamento de aferimento, de tempo, né? Então não podia quebrar, né? E eu enfrentei um paradigma
que foi muito legal, que é o pessoal, os trabalhadores naquela época, eles não acreditavam que você passasse o crachá, dava o bip, porque ele não estava enxergando a marcação dele. Como ele via no... Porque ele pegava o cartão, batia, né, olhava, marquei o ponto, aqui o horário, e colocava. Como que ele ia entender e acreditar que essa marcação ia para o computador e ia sair tudo processado num cartão eletrônico? Foi um paradigma forte que nós tivemos que quebrar naquela época. E aconteceu também agora. Isso que eu ia falar. E depois veio uma outra ruptura. Porque eu me lembro, o Dima, só fazendo um comentário, claro. A primeira vez que eu fui à Dimastec, um pouquinho antes da pandemia, que eu tinha acabado de chegar a Ribeirão, e você entrava ali, né, na entrada da empresa, tinha relógio de ponto, catraca, tinha, né? Ainda existia essa coisa mecânica, apesar de não ser mais mecânica, era digital, mas ainda tinha o objeto físico ali, né? Sim. E aí, hoje, depois a empresa teve que se reinventar e foi exatamente quando ela cresceu, né? Na verdade, Cachito, é a mente inquieta, né? A gente sempre quer fazer diferente e gerar valor naquilo que é rotina. E vender equipamento eletrônico, para mim, já tinha entrado na rotina. E detalhe, eu sempre falo, a Dimastec estava muito bem. Não precisava mexer em nada. Financeiramente, faturando, tinha mais de clientes, mais de 10 mil equipamentos vendidos sobre minha responsabilidade, só que a mente inquieta. Eu não estava mais acreditando que aquela rotina estava gerando valor no meu coração. Virou rotina. Eu nem conseguia mais falar bem daquele equipamento, porque eu queria falar de algo diferente. E olha só que interessante, quando eu decidi levar o relógio de ponto pro celular, foi em 2014. Foram 6 anos de desenvolvimento. Nessa época, eu só ia atender empresas que tinham o acordo de uma determinada portaria, a 373. Que a portaria 373, para permitir a marcação alternativa de ponto, ela dependia de um acordo entre empresa e sindicato. Você contava nos dedos. Mas eu queria inovação. Então, de 2014 até 2019, início de 20, quando ficou pronta a primeira versão do produto, foi uma disruptura total dentro de mim, dentro da empresa. Que eram outras competências? Então, esse foi um erro que eu cometi. Que tem a ver com gente lá atrás. Que tem a ver com gente, porque não tinha experiência. Hoje, qualquer passo que a gente vai dar de mudar um produto, eu trabalho as pessoas primeiro. E é importante, porque você vai mudar o jeito, a rotina dela trabalhar. Você vai agregar mais valor na rotina dela. E para agregar mais valor, você tem que preparar a mente e a habilidade dela. A inovação, eu falei no começo, é um comportamento. E todo comportamento precisa ser estimulado todo dia. Todos os dias. Né? Então, eu não estimulei. Quando o produto estava pronto, eu já estava vendendo, aí eu chamei um técnico, vem aqui, me ajuda aqui, ó, isso aqui é assim, assim, assado, você me dá assistência a isso. Eu não acreditava que ia escalar. Quando chegou a pandemia, que fechou as empresas e todo mundo tinha que marcar o ponto de casa, eu cresci 200% em um ano. Olha a loucura que virou. Não tinha gente preparada, não sabia como preparar, todo mundo dando cabeçada e não sabia. E você já estava pronto. Porque eu já estava pronto. Isso foi um aprendizado muito forte. Você quer mudar um produto, você quer mudar o DNA da empresa, mude as pessoas primeiro. Prepare as pessoas. A gente fala hoje em dia, muda o mindset. Sim, mas é preparar. E nós temos hoje, Cachito, para você ter uma ideia, nós estamos... os nossos produtos, que nem entrega de EPI, marcação de ponto, confirmação de presença em NR, apontamento de mão de obra, é tudo digital por celular e com reconhecimento facial. Isso nós estamos falando de soluções que estão ainda no operacional. Eu falo que a gente é uma plataforma de contenção de passivo trabalhista. E todo o meu time comprou essa ideia. Nós estamos no mesmo discurso. E todo mundo sabe as funcionalidades, o que deixa de fazer e aonde a gente quer chegar com o nosso produto. Só que a mente inquieta não para. E isso que eu ia falar, não para. Posso fazer um comentário? Claro. Eu trabalho dando consultoria para empresas em processo de profissionalização e
a primeira coisa que a gente faz é sempre fazer um planejamento estratégico. E como é difícil, às vezes, convencer o empresário que começou pequenininho, que foi crescendo. Essa é a sua história aí, né? Que foi crescendo, que foi se desenvolvendo, a empresa foi ficando grande, e ele sempre acha, não, eu não precisei disso até agora, para que eu vou precisar disso? Eu escutei muito isso na minha vida. E aí eu conversando com você outro dia desse, né, você me falou, não, eu tenho um plano para 2030, um plano para 2035, um plano para 2040, e é uma coisa completamente fora da curva do empresariado brasileiro, e eu acho que é essa inquietação da mente, né? Bom, falando em planejamento estratégico, se a gente não souber a rota para onde nós queremos ir, vamos falar como ser humano primeiro. Bom, eu na minha vida, se eu não tiver meu propósito de vida, saber onde eu quero estar com 40, com 50, com 60, acho que as coisas vão perdendo um pouco o sentido. Na vida profissional, ela não é diferente. Só que os propósitos, eles têm que estar um pouco alinhados, né? E o planejamento estratégico é mais ou menos isso. A gente saber por onde a empresa vai andar nos próximos anos. Eu tenho um planejamento que, e todo planejamento ele sai na declaração da visão da empresa. A missão é única, que é a razão de existir. Mas a visão, ela pode mudar. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5. Às vezes as pessoas não entendem isso. Para que eu vou ter um plano? As coisas mudam. Não, mas você tem que ter um plano para as coisas mudarem. E é a visão que vai nortear esse planejamento estratégico. Quando você define uma visão, que nem na Dimastec, ser referência de plataforma de contenção de passivo trabalhista até 2028, com 5 milhões de pessoas na base. Então, claro, né? Tem tamanho claro. Então, e tem tempo. Tem tamanho, tem tempo e ela é factível. Porque não adianta nada se declarar uma coisa que não seja factível. Né? Desanima. Eu vejo, às vezes, na visão das empresas, assim, ser reconhecido ou ser a maior. Muito genérico. Como é que você prova isso? Então, não pode ser genérico, tem que estar declarado, né? Tem que estar mensurado, senão a gente se perde. E quais são as ações que nós iremos tomar para que isso aconteça até 2028? São ações, todas planejadas. Então, a gente fez um planejamento que a gente vai manter investimentos em comunicação nos planos que têm dado certo, nas ações que têm dado certo. Nós vamos aumentar os nossos investimentos em feiras e network, participando da atuação. Vamos abrir representações para aumentar a capilaridade em todo o território nacional. E também vamos aumentar a nossa plataforma de inbound. Porque o inbound é o marketing digital para atrair em outros estados. E assim, quer dizer, o caminho, né? Assim, você sabe onde quer chegar, você traça o caminho. Exatamente. Né? Qual é o caminho? Exato. Só que você não vai conseguir sozinho. Quais são os tripés desse caminho? Primeiramente, você tem recursos humanos atuante. Que você vai crescer, você vai precisar de pessoas. E tem que ter pessoas cuidando de pessoas. Você está aqui no estratégico. Você não vai ficar descendo no operacional, sabendo o que um falou do outro, sabe, cuidando. Não vai. Não vai. Então, a gente vai ter que se desvincular aqui do operacional, ir para o estratégico e determinar a rota. E ter rituais semanais, porque você não pode ficar alheio a tudo que está acontecendo. Você tem que estar por dentro daquilo tudo. Então, e não é para você descer lá para resolver o problema. Mas você tem que saber. Você tem que ter os líderes que você se reúne em rituais, meia hora, uma vez por semana. Começa a falar como foi, deixou de ser e tal. E, principalmente, ter indicadores das ações que estão sendo tomadas. Outro pilar é o que você mede, né? E é empírico, tá, Cachito? A coisa é empírica, não tem fórmula correta. Sim. Então, você vai trabalhar de acordo com os números que estão aparecendo. Se tiver alguma coisa que saiu da rota, repensa. Aí é o seu papel. Aí é o meu papel. Aí é onde eu entro. Né? Mas é fundamental ter um pilar de marketing. Ter um pilar de vendas. E também trabalhar, estimular esses times através de ações. Eu costumo falar para o meu time o seguinte, que eu passo para a minha liderança. Pessoal, o que eu falo aqui não é para vocês engolirem. Não é top-down. Sim. Aqui a gente está para debater. Nós somos uma democracia.
Só que tudo que é decidido aqui, a gente tem que estar conectado de coração. Senão não vai funcionar lá embaixo. Esse às vezes é um erro que os empresários cometem, né? Assim, de achar que só ele tem razão, né? Que foi ele que trouxe a empresa até ali, só ele que tem razão, né? E não perceber essa importância de quem está no cotidiano, quem conhece as coisas, quem está lá vivendo. Né? Eu tenho que fazer uma meia-culpa, que até uns anos atrás eu era assim, né? E a gente tem que desenvolver uma riqueza. Ô, Cachito, me permita falar um pouco de riqueza, só um pouquinho. Tá, até ontem eu falei lá na palestra. Eu vou até te falar uma coisa. Eu não sei se naquele último dia eu te comentei, eu tinha um compromisso marcado depois e a nossa conversa ficou rápida. E eu falei, não, eu não vou marcar mais nada hoje de manhã porque eu quero bater papo com o Dimas. Então, temos tempo. Fica tranquilo. Para que o sucesso profissional ele aconteça, ele é uma união de várias riquezas. Que não é só uma riqueza de produto. Às vezes você pode ter uma ideia genial, mas que não saiu do protótipo. E não conseguiu levar para frente. Né? Para que uma ideia ou um produto ela vá para frente, para que você consiga ter um resultado de riqueza financeira, não é feio ganhar dinheiro. Vamos deixar claro isso aí. Dentro dos princípios divinos. Eu sempre digo que a empresa existe para ganhar dinheiro. Como ela vai ganhar dinheiro é outra coisa. Dentro dos princípios divinos, ela nasceu para ganhar dinheiro. Né? Então vamos falar o seguinte, por que tem muitas empresas, tem produto legal, tem muita coisa boa e não acontece? Que é um estado de comportamento, é um estado de espírito. A riqueza financeira, ela só vai acontecer quando tiver abundância na tua vida. E abundância não tem nada a ver com dinheiro. Quando tiver abundância de saúde, se estiver se cuidando mentalmente, fisicamente, se estiver bem, você está conectado com coisas boas, você convive, se cuidar, né, com pessoas. Você comer bem, se alimentar bem. Não estou falando de dieta, sabe? Não é isso, não é dieta não. É você a maior parte do tempo se manter bem. Para de fumar, muda os hábitos. Né? Eu falo isso porque eu já fiz tudo isso. Diminui a cachaça um pouco, sabe? Você vai ver que você vai começar a se sentir mais disposto durante a semana. Ande, corra, faça exercício. Tudo isso vai te dar mais disposição. Segundo ponto, você tem que estar de bem com a tua família. Tanto com a tua família núcleo, que é a família que você montou. Se você não tem a família núcleo, você fica na tua família núcleo ainda que a tua família. Que para quem montou família, é a família periférica. Sim. Né? Mas pai, mãe, ancestrais que nós temos, a gente tem que estar bem com eles. Senão a coisa não flui. Porque carregar mágoa no coração, ninguém... Sim. E isso tudo repercute na vida do empresário. E é uma das maiores riquezas, né? Porque assim, eu já tive que tomar uma decisão entre ganhar muito dinheiro ou estar do lado da minha família. Do lado da família. É a maior riqueza. É aí onde a gente separa o joio do trigo. Né? Terceiro ponto. Riqueza espiritual. Não estamos falando de religião. De religião. Né? Espiritualidade. Você transbordar amor, lealdade. Propósito. Eu acho que espiritualidade é propósito. É isso. É você mesmo você estando desmotivado, o teu cérebro te traindo, você fala, estou indisposto, não queria sair da cama, tá frio, eu estou com um pouco de gripe, mas o teu propósito, mas eu tenho que fazer. É o propósito. Depois, riqueza de conhecimento. Chito. Não estamos falando conhecer. Os livros são importantes. Isso, eu ia falar. O diploma, o livro é importante, mas não é só isso. A experiência é muito importante. Experiência é conhecimento também. Mas nós estamos falando de autoconhecimento. Você se autoconhecer. Quais são os seus sabotadores internos? Quais são as suas fraquezas? Trabalhe elas. Você vai ser mais feliz. Você vai tomar decisão mais assertivas. Só pegando um ponto da experiência que eu acho fantástico. Agora a gente vai juntando as coisas, né? Você vê? A sua experiência como relojoeiro lá no passado te educou a olhar as coisas com um detalhe, um nível de detalhamento, porque o relojoeiro ele vai olhar detalhe, pecinha, que reflete na sua... Eu falo assim, que quem gosta de ver a hora, ele olha o todo, que é o relógio. O relojoeiro olha as partes que formam os relógios. Né?
E eu acho que eu olho as partes que formam o relógio. Não, eu falo isso porque, assim, às vezes a gente não percebe como. Eu sempre comento aqui com as pessoas que muitas vezes você começa numa carreira e vai para outra, e às vezes a pessoa pensa assim: eu perdi meu tempo. Você não perdeu nada. Eu Ganhou ganhou experiência. experiência. Ganhou Eu experiência. falo que assim, eu tenho. Autoconhecimento. Exato. É Eu tenho uma série riqueza isso. de erros, né? Como todo mundo tem. Eu tenho uma grande virtude, se chama disciplina. E sabe onde eu aprendi a disciplina? No Exército. Quando eu entrei no Exército, eu falei, nossa, eu não queria ter seguido isso, que não sei o quê, reclamei. Mas hoje eu devo a minha vida inteira depois disso a uma característica que eu desenvolvi, que é a disciplina. E a disciplina, eu também fiz exército, e a disciplina, Cachito, é muito importante ter tocado nisso. Nada mais é do que a gente aprendia lá no exército, de cadência e frequência. Quando você põe energia nas coisas, o que a gente põe? Cadência e frequência. Foi o que o exército ensinou pra gente. Exatamente. Cadência e frequência. Você aprende a marchar, você aprende ordem unida. Você, a hora que você escuta o toque da corneta, sabe você virar à direita, virar à esquerda, marchar, olhar pra direita. Então é isso, tá? E eu amo aquela frase do Renato Russo, que ele fala: disciplina é liberdade, porque a disciplina nos dá a liberdade de tomar decisões. Tomar decisões, é isso. Então, as experiências são muito... E quando a gente fala de espiritualidade, Cachito, eu tenho uma coisa aqui. Me permita falar no teu podcast. Cara, nós estamos Me batendo permita, papo. Cachito. Ó, esquece essas câmeras, nós estamos aqui falando. Estamos aqui falando. Então tá. Cachito, geralmente, quando acontece alguma coisa, você toma algum tombo, a gente está falando aqui de conhecimento, de autoconhecimento, né? E muita gente, quando perde alguma coisa, diz, nossa, me lasquei, me perdi. Então hoje a palavra foda tá dentro do dicionário português, né? Pode ser uma coisa virou boa, moda, né? virou moda, não virou? Então me permita, você chega em casa e fala assim, puta, me fudi, todo deprimido, o que aconteceu? O cara me passou a perna. E aí eu falo uma outra coisa. O que você prefere ser? Um fudido coitado ou um fudido determinado? Eu prefiro ser um fudido determinado. Me perdoe a palavra, os espectadores também. Me perdoe a palavra. Se quiser cortar, pode cortar depois, viu, Cachito? Deixa ela aí. Vamos até fazer um corte. Então, Cachito, isso é espiritualidade, a gente aprender com as experiências. E a hora que você junta com mais um networking, que é a tua riqueza de conexão. E quando nós falamos de networking, é o que eu já repeti no outro também, é você ser interessante sem ser interesseiro. Você praticar um esporte, você andar de bike, você fazer uma pescaria, você jogar futebol, gostar de tomar café, fazer clube de uísque, fazer confraria. Participar das coisas. Você ser uma pessoa interessante. Isso vai te diferenciar também. E quando tudo isso está alinhado, você está praticando cadência e frequência em cima de todas essas riquezas da tua vida. E não é simplesmente, tem muita gente que conta assim com orgulho. Eu já falei isso muitas vezes com orgulho. Trabalho 14 horas por dia. Trabalho de final de semana. Sabe uma frase que eu adoro? A pessoa assim, você acredita que eu estava de férias e as pessoas me buscaram, que não dá para fazer. Como eu sou importante. Acredita numa pessoa que fez isso durante mais de 20 anos. Quem viajou comigo em férias sabia que eu ficava das 6 da manhã ao 12:30 pagando conta, conversando com o cliente, e o pessoal tudo na praia, se divertindo, e eu chegava 1h da tarde, às vezes bravo, porque tinha alguma coisa que não tinha dado certo. E eu achava que estava fazendo bonito ainda. Gente, para de ser bobo. Para de ser burro. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Nós somos criadores. Empresário é criador. Empresário é relacionamento. Empreendedor gera impacto. E a gente estimula e inspira as pessoas para ajudar nas nossas ações. Simples assim. A hora que a gente entende essa ciranda, a gente vai se conectar com toda a riqueza financeira. Que aí é o tal do propósito. Né? Aí é onde a coisa começa a funcionar. Nós temos planos de crescimento, Cachito, a Dimastec de 2020 a 2025 cresceu 400%. Esse ano nós estamos pleiteando crescer 30%. Sobre uma base que já cresceu 400%. Já cresceu bastante. Mas até 2028 a gente vai triplicar o que já tem. E sabe qual que é o pior disso tudo? Eu estou declarando isso de uma forma bem tranquila. Sabe por quê? Porque o meu time comprou a ideia. O meu time comprou.
Aí nós voltamos lá atrás, né? Gente. Preparou as pessoas antes, criou uma cultura, criou processo, criou ritual. A hora que eu chego lá de segunda-feira, e aí, pessoal, como é que tá? Ô, chefe, tudo bem? Nós temos um grito de guerra, que é o bora pro futuro! Bora pro futuro! A hora que um olha pro outro, aquela alegria, aquela motivação, aquela energia. E isso contagia. Não tem competição dentro do nosso departamento comercial. Nós estamos todos pelo propósito. Ah, um vendedor ficou doente, mas o cliente dele quer fechar, o outro fecha, dá continuidade e vice-versa. Existe uma competição saudável nos números. Sim. É óbvio, né? Todo mundo tem sua meta. Porém, quando é um para ajudar o outro, é todo mundo unidos pelo propósito. Sim. Porque sabe onde quer fazer com que a empresa chegue. Isso é muito gostoso, é gratificante. Dá prazer da gente acordar e trabalhar feliz. Diferente daquela época lá que você falava. Eu trabalhava por dinheiro naquela época. Eu trabalhava para ganhar dinheiro. Então eu tinha muitas frustrações. Porque eu perdi um negócio, eu perdi dinheiro. Hoje eu perdi um negócio, peraí, eu ganhei experiência. Teve um custo, eu ganhei experiência. Perdi um negócio por causa disso. Peraí, onde eu errei? Onde foi? Foi custo? Foi relacionamento? Foi falta de atenção? O que foi? A gente vai entender o que aconteceu. Não é buscar culpados, né? Que a gente tem essa maneira de buscar culpados, né? Foca no processo. Quando você tem processo, uma coisa que tem que falar, gente, processo não está na cabeça de ninguém. Processo não está na cabeça de ninguém. Se você quer levar a sua empresa para o próximo nível, se você não sabe desenhar processo, contrata alguém que sabe. É a pessoa que vai descer, olhar, conversar com todos os teus profissionais, entender como é que funciona, fazer um fluxograma no papel e tirar a responsabilidade da decisão da mão das pessoas. A hora que você tem um processo mapeado, é pessoas, processo, resultado. Se deu erro, nós vamos ver se o erro está no processo ou na pessoa. Deu erro novamente. Processo, pessoa. Deu erro novamente. O que está errado? Processo ou a pessoa? Aí você vai escolher se muda o processo ou troca a pessoa. É o círculo da qualidade total, é o PDCA, né? Tudo isso é por isso que é importante a teoria, né? Porque ela te dá essa. Ô Cachito, eu não costumo falar as sopas de letrinhas, sabe? Para mim é muita coisa, meu cérebro não assimila. Mas a gente sabe que é isso. Mas é o que você está falando. Planejei, fiz, deu resultado, ótimo. Não deu resultado, opa, volta no plano. Exatamente. Dessa forma, a gente tira as frustrações das pessoas. Por quê? O pessoal tem muito medo hoje de contratar e descontratar. Uma que é caro, né? Sim. Uma que é caro. Mas quando você tem, principalmente, até um processo de contratação mapeado, quais são as competências que você tem que trazer para aquela função, você já viu que nós estamos falando uma coisa que não está mais na mão do empreendedor. Sim. Eu não sei fazer isso. Mas eu tenho RH estratégico, né? Mas eu tenho pessoas que sabem fazer isso aí. E aí é onde a gente se libertar e saber no que eu sou bom e o que eu sou ruim. Ah, mas vai custar dinheiro. Mas vai te libertar. Você vai pôr na balança. Custa dinheiro, mas te traz um resultado do outro lado, né? Pois é, o que é caro e barato? O empresário só quer saber de acumular. Então eu estava falando, quando eu trabalhava por dinheiro, eu via toda essa ciranda acontecendo. Eu andava frustrado. Final de semana não tinha alegria, não tinha... porque eu perdi um negócio grande, porque aconteceu isso. Hoje não, nós perdemos um negócio, sentamos, tratamos com seriedade, mas a dor é de todo mundo, não é só do empresário, só minha. O time todo perdeu. Quando a gente perde algum negócio, a gente se reúne, o vendedor, o líder do vendedor, o diretor do departamento, RH e eu. Sim. Eu estou frustrado, o vendedor está frustrado, está todo mundo frustrado porque a cadeia não ganhou. Não é mais um resultado de uma pessoa só, é o resultado de um time. Sim. Me permita falar, o Palmeiras ontem, tadinho, eu não sou palmeirense, né? Eu particularmente gostei. Mas, todavia, vamos respeitar que o Palmeiras fez um belo trabalho, a gente sabe disso. Porém, ele foi eliminado. Os jogadores jogaram com muita raça, com muito afinco, mas vocês viram a cara dos jogadores na hora que terminou o jogo? Todo mundo se sentindo derrotado, triste, chorando. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Você sabe que Mas saiu de lá, a gente comemora. É bola pra frente, bola pro próximo campeonato. Bora pro futuro. Bora pro futuro. É isso. Você sabe que isso é uma coisa que eu fui me descolando um pouco do futebol. Hoje pouco sigo por isso, porque eu comecei a ver, a gente
né, tem mais ou menos a mesma idade, Sim. a gente tinha aqueles jogadores que jogavam pela camisa, né? Isso que É você falou, isso, pelo time, pela é. equipe. E depois a gente foi vendo assim, o cara perdia uma Copa e ia pra balada. Aí você falava assim, cara, tem um descolamento aí, né? Não é que a pessoa tem que... Mas tudo que você faz, né, você está dedicando seu tempo, seu esforço. Você tem que sentir isso, não tem uma emoção por trás. E você sabe, mudando aqui, você estava falando tudo isso aí, e há uns dias atrás a gente estava conversando sobre a questão de produzir conteúdo, né? Sim, A ideia de você, como um CEO, falar com outros CEOs. Cara, muito disso que você está falando aqui tem que ser falado com os empresários, né? Porque grande parte das empresas no Brasil são empresas familiares. Né? As empresas, a maioria. O grande empregador do Brasil é a pequena e a média empresa, sim, né? E a empresa familiar. E às vezes a gente tem esse conceito de empresa familiar e empresa pequena. Não, existem empresas gigantescas que são familiares ainda. Só que não descobriram o potencial que tem ainda. Isso, exatamente. Não se conectaram com a abundância. Aí é que entra o ponto, cara. Eu acho que tem um espaço grande aí, né? Principalmente numa cidade como Ribeirão, que tem muito a se desenvolver nesse sentido, para esse tipo de conversa, né? Você tem o café com RH, tá na hora de começar a fazer um café com CEO também, né? Nós estamos com uma ideia, nós estamos montando um espaço lá na Dimastec, um espaço como esse teu aqui, muito bem montado, aonde é um programa que vai se chamar de CEO para CEO. Então, uma troca de experiência gostosa, quais são as ações que estão tomando, e qual que é a vivência dele que está acontecendo, que está levando a empresa para um sucesso. E também falar com CEOs de grandes corporações, de multinacionais, que trabalham dentro de uma cultura, que respondem a um conselho também, que é diferente. Que é diferente. Que é muito diferente, é outro mundo. E também CEOs também que estão se desenvolvendo. Sim. Né? O Brasil, Caxi, você pega os Estados Unidos, é onde acontece as maiores fusões de empresas. É outra cultura. Porque o empresário, ele já nasce com essa cultura de unificação. A empresa já nasce para fazer IPO, já nasce para isso, porque é ensinado isso nas faculdades. A cultura do brasileiro, até mesmo para a gente ser colônia, tudo, e o êxodo rural, que tudo começou a acontecer na época da Revolução Industrial aqui, começou em 1800 lá na Inglaterra, na Europa, depois chegou aqui no Brasil na década de 20, em 40 a gente estava tirando o povo da fazenda, vindo aqui para o campo, enfim. Mas eram todas empresas familiares. E muito do que acontece hoje ainda são empresas familiares. Né? E um pensamento... É isso que segura, sabe? Enquanto, por exemplo, a gente tiver uma cultura, uma mentalidade empresarial que, eu estou faturando 10 milhões, 100 milhões no ano, para mim tá bom, guardo 10% disso, que é o EBITDA da empresa, pra gente tá bom, tá tudo certo, não precisa aumentar. Não é abundante, você nunca vai crescer. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 150 funcionários, mas quanto tempo? Já faz uns 10 anos que eu tenho. Queria estar com 1.000, 2.000. É difícil no Brasil? É muito difícil. Mas se tem mercado, por que eu não explorar? Por que eu não explorar? Não é uma mentalidade da abundância, do crescimento, do desenvolvimento. É a mentalidade da retenção, da acumulação. E a abundância, abundância em todos os setores da vida, né? Por exemplo, principalmente na abundância de fazer o crescimento das pessoas, promover o crescimento das pessoas. Quando a gente sai da frente, você ensina, sai da frente, deixa essa pessoa crescer, ela vai para o sucesso. Consequentemente, você gerou uma abundância. A organização que você está, ela vai estar reagindo de uma forma diferente. E o que acontece com a maioria dos CEOs hoje, que são descendentes de família, a gente está com essa mentalidade dos nossos pais, dos nossos avós. Infelizmente. E é um paradigma, a gente tem que quebrar isso. Você quer ver uma coisa boba, simples do que você está falando? Você pegou a sua sede, separou um espaço lá, fez um ambiente super legal, sim, né, que é o auditório, sim, toda aquela parte de cima, e você cede isso
E quantas vezes eu já vi em empresas falando assim, a gente precisa fazer um centro de treinamento, a gente precisa fazer uma área. Não, isso é custo, isso é muito caro. E você não só viu isso aí como um investimento, e hoje aquele espaço ali te traz uma outra riqueza. Network. Que é a riqueza do network. A riqueza do network. Né? Foi justamente então, para isso que eu criei. É uma visão, né, uma mentalidade do fazer, né, da abundância. Né? Ó, eu vou fazer isso aqui, é um custo para mim, mas o que isso vai... Não te traz dinheiro aqui. Não, mas me traz conexões. E acredite, Cachito, muita coisa aconteceu dentro daquele anfiteatro. Tenho certeza absoluta. E não tem a ver com os meus negócios. Tem a ver com pessoas que deixaram o emprego porque estavam infelizes em algumas organizações, mudaram para outras organizações. Tem pessoas que estavam desempregadas e arrumaram emprego lá dentro. Nós estamos falando disso. Sim. Né? Estou falando de eu fazer para gerar um negócio. Não, isso pode ser uma consequência futura. Mas poder conectar com as pessoas, levar algumas informações, foi o que eu falei ontem na minha palestra. Se minhas palavras tocar 1% o coração das pessoas que estão aqui, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. E se as conexões de vocês hoje trouxer algum benefício, eu já estou feliz. Nós fizemos todo mundo se abraçar, se apresentar, falar quem é, da onde é. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Eu não estou lá para vender. Eu acredito muito nisso. Nós não estamos lá para vender. Vender a gente já tem nosso mercado, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente quer promover conexões. Você sabe que eu acredito muito nisso que você está falando, porque assim, duas coisas, duas histórias, né? Dois causos. Há muitos anos, alguns anos, em 2017, 2018, eu postava muito no LinkedIn e muito sobre carreira. Esse livro do desemprego, a recolocação surgiu dali. E a gente começou um movimento lá que a gente chamava de Movimento Estrela do Mar. Não sei se você conhece a historinha da Estrela do Mar. Não, não conheço. A historinha da Estrela do Mar é essa. Tem uma praia cheia de estrelas do mar, na praia morrendo do sol. Sim. E aí tem uma criancinha pegando a estrelinha e jogando no mar. Aí passa uma pessoa assim, que adianta você está fazendo? São milhares de estrelas aqui, elas vão tudo morrer, não adianta você jogar uma. Aí ele fala assim, para essa eu estou fazendo a diferença. Aí. Né? E a gente começou esse movimento lá no LinkedIn, que era o seguinte, ó, era um momento que estava muita gente desempregada, e a gente tentava recolocar pessoas naquele momento. E as pessoas falavam, mas tem tanta gente desempregada, a gente fala, tá, mas se eu empregar se eu conseguir uma oportunidade para já fiz a diferença. É isso. Né? É isso. Então, esse pensamento, às vezes a gente quer resolver o mundo, mas a gente resolve o mundo resolvendo as pequenas coisas. Uma conexão que você fez ali dentro ontem, na palestra, já adiantou, né? Eu acredito muito nisso. E é um conjunto de ação também que nós estamos tomando, onde a gente vem procurando desenvolver o comportamento dos nossos maiores parceiros, que é o recursos humanos. E não adianta nada eu contratar, eu falo porque eu sofro, né, como empresário, e outros empresários também sofrem, porque a gente sempre está se comunicando. Como é difícil arrumar pessoas, como é difícil arrumar parceiros. Eu falei, sim, realmente. E existem muitas pessoas boas que trabalham com recursos humanos, mas ainda estão naquela fase do operacional bruto, na facada, na imposição. Não é assim que as coisas funcionam. O mundo mudou. Nós estamos cuidando de pessoas. E para cuidar de pessoa hoje, não é mais que nem... Nós nascemos na década de 70, Cachito. Nós somos criados a ferro e fogo. Imagina nossos pais. Então a gente aguenta mais a porrada. Agora, a molecada que vem hoje é a molecada criada no carinho, na educação. Né? Meus filhos. Fala uma coisa errada para meu filho, eles vêm, argumentam dentro da educação, tudo. Não é mais na imposição. E eu tenho que estar preparado para essa geração. Né? Imagina, se eu impacto dentro da empresa, por que eu não vou aprender em casa com os meus filhos? Meus filhos estudam, eles são envolvidos em outra cultura e eles trazem o assunto para dentro de casa. Como que eu vou me fechar? Se eu estou vendo que essa transformação está acontecendo... Sim, é uma das coisas que a gente mais discute aqui hoje, é essa transformação nas empresas. Por que eu não levar isso para dentro das empresas? Uma coisa que eu questiono muito e estou tomando muita porrada lá na empresa hoje. Deixa eu dar uma dica de livro aqui. Posso dar? Com certeza. O pessoal tem que ler Revolucionando as Organizações. Tá?
Eu esqueci o autor, tá? Tá, mas um depois, autor francês, eu mando. pego o link lá e Revolucionando coloco as na... organizações. E a gente entender como que as organizações hierárquicas surgiram. E a evolução da organização, principalmente, e a evolução do comportamento, principalmente, dentro da transformação do mundo. Uhum. E hoje o organograma hierárquico vertical, me desculpem, profissionais de RH, é uma visão minha. Sim, e eu estou dando porrada em todo mundo, tá? E apanhando mais do que ganhando, essa que é a grande realidade. Mas eu sou a mente inquieta, né? sim, sim. Eu vejo que a geração de hoje tem que ter hierarquia, é óbvio que tem que ter, mas não uma hierarquia ditadora. Sim, rígida, né? É, Que impõe. exato. E o organograma vertical, ele vem há 200 anos já. Ele vem do exército, ele vem da igreja, né? Exatamente. E hoje eu acredito mais numa organização redonda, circular, aonde tem os departamentos dentro dessa organização com os seus papéis e responsabilidades. Uhum. Aonde, um exemplo, pegar o departamento de suporte técnico. A pessoa que, você pode ter a pessoa que só atende, você pode ter uma pessoa que atende e resolve, você pode ter uma pessoa que atende, resolve e faz o lançamento de financeiro. Então você pode assumir papéis. E esses papéis englobam até mesmo outros departamentos dentro da organização. Porque você se relaciona o tempo todo com os demais departamentos. Exatamente. E não existe mais que nem quando eu construí a Dimastec, eu estava naquela estrutura antiga, ainda coloquei parede para tudo quanto é lado. Agora não, nós vamos quebrar todas as paredes. Para vir de encontro com esse organograma circular que nós estamos construindo. Desenhado em papéis. É uma quebra de paradigma? Existem poucas empresas que estão fazendo? Sim. Existem. Porém, todavia, eu acredito que se eu conseguir convencer meu RH a me ajudar a implantar dessa forma, nós vamos colher fruto não hoje. Porque talvez meus filhos, quando vierem, se eles quiserem vir trabalhar na empresa, que eu estou preparando para a sucessão, viu, Caxi? Estou preparando que é outro ponto que precisa ser discutido com os CEOs, né? Sim, sim. Eu não tô. A empresa ela não nasceu para ficar na mão do dono e morrer na mão do dono. Ela nasceu para ser perene. Né? Então, mas então o que acontece? A gente tem que ter todo isso desenhado para que a hora que a sucessão venha, não tenha que fazer essa mudança, porque daqui 10 anos nós já vamos estar em outra geração aqui. Outra geração no mercado de trabalho. Ou a gente vai querer ficar sempre, eu prefiro gente da década de 80, Sim. década de 90. Gente, essa turma vai embora. Tem o seu valor, mas... Claro, né? mas assim, não são eternos. Não são eternos. Não são eternos. E a juventude está vindo aí. Não, e já está presente. Hoje, uma das coisas que eu mais discuto aqui com profissionais de RH, quando eu trago profissionais de RH, é essa história do impacto dessa nova geração quando a gente quer colocar pontos que são comuns para nós, né? Como, por exemplo, colocar o trabalho na frente de tudo, não pode, e que essa geração não vê assim, né? Não pensa desse jeito. Isso aí foi um jeito que eu tive que mudar muito a minha mente, né? Hoje a gente fala mudar o mindset, mas eu mudei minha mente, essa que é a grande realidade. E eu entendi que o trabalho é uma parte da minha vida, eu preciso ter qualidade de vida, né? E isso é muito bom. E a geração de hoje já vem dessa forma, eles já vêm com essa qualidade, né? Com esse diferencial também. Não, eu trabalho para garantir o meu bem-estar. E eu não trabalho mais para ganhar dinheiro. O pessoal já está vindo assim. Caixito, deixa eu me citar um exemplo. Ontem eu recebi a notícia que meu filho foi aprovado na faculdade, lá em São Paulo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Ele estava fazendo o GV, né? Ele foi aprovado no IBMEC. IBMEC, é isso. Fantástico. E está aguardando o resultado da GV. Mas o legal disso tudo é que eu pude, a hora que eu recebi a notícia, assim, gente, fui aprovado, tal, tá aqui. Nossa, nós ficamos irradiantes, ficamos tudo felizes da vida. Parabéns. Aí muito obrigado. Aí eu cheguei nele, e aí, Filipão, como é que você tá? Você tá feliz? Papai, tô fazendo faculdade agora, tal. Uma boa. Sim. Tranquilo. Na nossa época. Nossa. E outra, foi um curso que ele escolheu, que ele quis fazer, ele lutou para fazer esse curso. Uhum. Ele quis estar em São Paulo. Ou o GV, o IBMEC, o INSPER, conseguiu. É uma experiência fantástica. Sim, é uma experiência fantástica. Porém, assim, não, você vai fazer? Vou, papai, vou fazer sim. Ô filho, aí, o que você vai fazer? Papai, eu quero ver o mercado financeiro, quero fazer. Mas tranquilo, numa boa, não é aquela coisa. Não, gente, é diferente a pegada da molecada hoje. E não é só do Felipe.
é da turminha dele. Agora, no início de agosto, eu vou ao Colégio Pequeno Príncipe, ali, o CPP, Sim. fazer uma palestra para os jovens de segundo ano, terceiro ano, que estão ali na escola. Sim. E a ideia, né, eu tenho discutido muito lá com os gestores, lá, com os diretores acadêmicos, é isso, né, assim, não adianta hoje, não é mais aquela visão da imposição, acabou, né, eles sabem que da importância do estudo, ainda bem, porque hoje existe nas redes sociais uma fala de que o estudo não é importante, a experiência é importante, é lógico, mas o estudo baseia, né, ele dá a base, né. Eu acredito assim, não adianta você ter experiência e não ter base. Isso, eu acredito assim que a faculdade ela é muito importante, a experiência da faculdade, porque a gente tem a oportunidade de aprender a preparar a vara para pescar. E, posso te falar uma coisa? E aprender os conceitos de todos os equipamentos que vai na vara de pesca. Sim. E tem uma coisa fantástica, e o seu filho indo ou para o IBMEC ou para a GV vai ter isso, é o network. Ele está em outro nível. Não ele está em outro patamar lá. Porque o network, durante uma faculdade, são 4 anos, 5 anos que você vai ficar ali, Sim. convivendo todos os dias com as pessoas, e lá na frente as pessoas não percebem isso. Eu falo isso para meus alunos, eu falo assim, cara, lá na frente, essas pessoas que estão aqui vão ser diretores de empresa, vão ser gestores, vão ser empresários. Você quer que ele se lembre de você como aquele aluno que não fazia nada, que só enrolava, que colava, que não ajudava no trabalho? Ou você quer que ele lembre de você, poxa, aquele cara era bom. Aquele cara era esforçado, ele participava, ele se destacava. Ele era dedicado. Vou contratar esse cara, ou vou chamar esse cara para ser meu sócio, ou, né? É um network. É um network fantástico, porque a probabilidade dos alunos que estão estudando nessas faculdades serem diretores, CEOs e precisarem de parceiros que eles confiem, sim, a melhor fase que você vai achar esse network vai ser na faculdade. O que vai acontecer na faculdade? Você está sendo o interessante sem ser o interesseiro. Porque não tem emprego, vocês vão ser simplesmente amigos. Existem muitos exemplos disso, né, Caxi? Demais. E você estava falando aquela hora dos Estados Unidos, né? Isso é uma cultura fortíssima nos Estados Unidos, né? De empresas que nascem entre colegas de trabalho, de escola, sim, né? Porque tem um viés um pouco diferente as escolas, sim, também, então elas meio que incentivam isso, né? Sim. E aí, eu quero pegar um gancho nisso que você falou do interessante sem ser interessado, né? Porque eu sempre falei sobre network uma coisa parecida, mas eu acho que a sua frase ela é mais sintética e ela é mais incisiva. Eu sempre falo o seguinte, né? Que o network você faz quando você faz pelo outro primeiro, desinteressadamente. E depois isso retorna para você. Exato. Então, assim, se você vai buscar com o objetivo de ganhar, eu vou te ligar para te pedir uma coisa, para você me ajudar em alguma coisa, o que você vai se recordar de mim é aquele cara me ligou num momento, sabe aquela história? Estou desempregado, vou ligar para todo mundo. É isso. E o network, na verdade, a gente faz quando eu faço por você de uma forma desinteressada qualquer coisa. Pode ser te indicar um número de uma pessoa, pode ser, né, te indicar um livro, pode ser te ajudar em alguma coisa. E lá na frente, como que você se lembra de mim? Você se lembra de mim assim, poxa, esse cara é legal, esse cara me ajudou quando eu precisei, esse cara me indicou um negócio legal. É isso, né? Que acontece. É justamente disso. Né? Quantas vezes num papo, num cafezinho, surgiram ideias maravilhosas? Quantas vezes a gente não está ruim, não está mal, você chegou, independente de onde você esteja, você foi tomar uma com uma pessoa, falou alguma coisa, soltou, e às vezes aquele papo te aliviou aquele problema que você tinha na cabeça, e até você saiu com ideia de como resolver esse problema. Então, o network, gente, procurem se relacionar com pessoas de ambientes diferentes, em ambiência diferente. É aquilo que eu falei. O networking profissional com pessoas de outras empresas, de outros setores, é muito importante para vocês verem a cultura que está acontecendo. Mas procure se relacionar em grupos de esporte, em grupos de pescaria, grupos de futebol. Lá vocês têm médico, diretor, CEOs. Você tem num ambiente que ninguém sabe o que é. Vocês têm advogado e vocês estão conversando de pessoas para pessoas. Procurem fazer academia, sabe? Um horário legal.
Se conectem com pessoas, deem bom dia no mesmo ambiente que você está. Você sabe que eu falo isso com um exemplo prático disso aqui. Nós chegamos em Ribeirão um mês antes da pandemia. Então, o primeiro ano foi muito complexo, né? Eu ia para a empresa, que a empresa continuou trabalhando, mas minha esposa enfiada dentro de casa durante um ano. Foi um momento difícil. E a minha esposa hoje tem uma rede de relacionamento gigante por causa de um negócio chamado beach tênis. Ela hoje organiza um evento, né, 2 eventos na verdade, um campeonato e torneios. Hoje ela está fazendo um torneio, né, organizando, com 40 mulheres diferentes. E aí, olha o que você falou, que interessante, exatamente o que você falou. Ela tem esse campeonato que dura 3 meses, que ela organiza, e ela tem os torneios que ela organiza de um dia só. Está no torneio hoje, 40 mulheres estão participando. Tem advogada, tem médica, tem dona de empresa, tem pessoas que trabalham em empresa, tem pessoas que não trabalham, né, cuidam. Tá tudo certo. Tudo certo, mas são pessoas. Elas não estão ali por outra pluralidade, coisa. estão pelo propósito do esporte. Exato. E a gente conhece pessoas. Imagina, você chegar num grupo onde você tem uma pluralidade dessa, tá conversando, às vezes você está com um problema que você saiu, você conversou com uma pessoa que às vezes aquela pessoa não tem nem aquele grau profissional que você precisa, mas ela tem espiritualidade. Ela está aberta. E ela está aberta, ela se conectou, ela falou, ela te aliviou. E às vezes você está num outro lugar também, onde você tem uma pessoa que tem condições de te ajudar, de te indicar, te dar um emprego, que gosta de você, que você não sabe e soube que você está precisando de emprego e pode indicar você para outro emprego também. Então acontece muito disso. O networking é fantástico. Cachito, eu gosto de pescar. Eu adoro pescar. Eu me conecto com pessoas. E já há um tempo que eu pesco fora do Brasil, pesco todas as regiões do Brasil, tudo. Mas nessas pescarias nós nunca falamos de problema, nunca falamos de negócio e nunca falamos quem nós somos. A pessoa conhece o Dimas, o cara que gosta de pegar pirarara, piraíba, gosta de nadar no rio, gosta de fazer comida na beira do barranco, gosta o que o Dimas faz profissionalmente, o cara nem sabe. Não, até sabe às vezes por conta das redes sociais, né? Aí, não, mas você faz isso? Não fala, não. A gente não fala nada. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Acontecem naturalmente. Mas independente de qualquer coisa, eu gosto de pescar. Eu não vou nos grupos de pesca para poder tirar proveito. Não, longe disso. Longe disso. Eu vou de coração aberto para conhecer pessoas e faço amizades fantásticas. Tomo cerveja, jogo a conversa fora, faço caldinho de mocotó. Fizemos um tatu. Você sabe que na verdade, esse é um grande erro que as pessoas cometem quando se fala de network, né? Pensam que o network é profissional. Existe, lógico, o network profissional, existe. Mas você nasce fazendo network. O primeiro network que você tem é a sua família. Né? Você tem que se relacionar bem com a sua família. Você já nasceu ali no network. É lógico. Né? Aí, quando você vai à primeira escolinha lá, com 5 anos de idade, você faz um segundo network ali. É isso. Né? Que é, poxa, ó, tem um amiguinho, tem uma amiguinha, ó, vamos na festa da amiguinha, conhece ali. E à medida que você vai indo para outras escolas, o seu primeiro emprego, o futebol, o esporte qualquer, você vai criando, né? Conexões. E é muito legal a gente falar esse negócio de networking na família, porque a gente faz isso lá em casa de uma forma natural. Minha esposa, ela é CFO da empresa, né? E meus filhos, o Diogo está querendo fazer ISPM, fazer comunicação, e o Felipe está indo para a área de administração. No fundo, eu acho que eles veem a possibilidade de vir trabalhar comigo, não que a gente exija. Ainda bem que eles são complementares, né? Um vai para a área mais financeira e o outro... Não, e assim, vão para o mercado. Eu não quero que eles façam faculdade e venham trabalhar comigo. E lá em casa isso é muito claro. É muito claro. E a gente é muito claro no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente deixa de fazer, o que o nosso produto atende, aonde atende, qual o problema que ele resolve, quantos clientes nós estamos abrangendo, em quantos estados nós... Isso é um papo, assim, uma mesa de almoço, uma mesa de jantar... aonde você quer chegar, papai? Você pretende ir para fora? Sabe, tudo isso a gente discute, no que a gente conversa, porque isso estimula dentro deles. E sabe o que é legal? Ontem a gente estava no carro, né?
Aí o Diogo chegou e falou assim: papai, ó, meu colega falou que o pai dele está usando a tua solução. Não é bacana? Ele se conectou com um filho de um empresário, que esse filho de empresário falou que tinha amizade com o filho da Dimastec e tal, Sim. e que, olha que legal. Vai fechar. Aí o Felipe complementou: "Ô, papai, o outro também falou que ó, o pai dele usa a tua solução também. Mas nem sabia o nome da empresa dele e nada, mas são empresários que utilizam a nossa solução. É o network, funciona, as conexões, as conexões. Ô, Dimas, bom, já tem 1h30 que nós vamos Fica tranquilo, falar. Caxias. Não, pra mim tá bom demais. Vamos lá. Que horas tem agora? 10h20? Ô, Caxias, vamos mais uns 10 minutinhos? Vamos. Vamos uns Então, 10 minutos, porque eu tenho que sair com a Fabi também. Então, Vamos por isso lá. que eu ia te falar, porque por mim eu ficaria horas aqui, mas O a gente assunto sabe vai que é surgir. sábado, né? E eu queria, Dimas, que você, pra gente encerrar, você voltar no ponto que você falou na outra vez que você veio aqui, que eu acho fundamental, e que a gente já abordou aqui, mas eu queria que você aprofundasse um pouco, que é essa história do propósito e das riquezas, né? Porque como a gente fala muito do trabalho, do dinheiro, do empreendedorismo, do resultado, disso, a gente às vezes esquece, né, que a vida ela é mais ampla do que isso, né? Eu tive 2 momentos de transição na minha vida. Sim. Um em que eu era um executivo de uma grande empresa, da Ambev, adoeci, estava acima do peso, com problema de estômago, meu casamento para terminar, e eu fui fazer um retiro espiritual, né? E voltei com a decisão de que eu E queria ser professor. não é um retiro religioso, Não. não. É um retiro espiritual. Você foi atrás do um retiro autoconhecimento. de silêncio. Eu fui num retiro de silêncio. Isso é muito bom. Sabe que você fica no final de semana? Sim. Para se conectar com você mesmo. Exatamente. Seu coração. E o papel do silêncio é esse, né? Para você se conectar com você. Fez muito bem. E voltei de lá com a decisão de vou ser professor, de vou buscar aquilo que eu gosto. Tá? Isso. Mas a vida vai acontecendo, meu filho nasceu, o negócio de professor foi andando, eu comecei a dar palestras, treinamentos. Quando meu filho estava com 6, 7 anos, a minha esposa chegou para mim e falou: olha, a gente tem que tomar uma decisão. O dinheiro tá bom pra caramba, legal, mas você sai daqui segunda-feira de manhã, viaja a semana inteira, chega aqui sexta-feira à noite ou sábado de manhã, esgotado, porque você viajou a semana inteira, eu estou esgotada, porque eu tomei conta dele a semana inteira, eu trabalhei, eu cuidei da casa, eu também, e nosso casamento também não está indo bem, e o seu filho, você não está vendo o seu filho crescer, e eu tenho que tomar uma segunda decisão. E nesses 2 momentos, lógico, né, assim, lá dentro a gente fala, poxa, aquilo que eu queria. O homem é caçador. O homem é caçador, ele quer atrás da comida. Isso, e a gente tem aquela história do poxa, esse é meu sonho, né? E eu tomei as decisões sempre de voltar para cá. E isso me ensinou o valor, né? As riquezas. Quais são as reais verdadeiras riquezas? Isso. E eu queria, como você é um cara que fala bem disso, eu queria que você voltasse nesse ponto, né? Para a gente poder depois encerrar. Bom, Cachito, eu acho que antes disso, o trabalho a gente devia ser estimulado mais nas escolas, entre os alunos, desde do ginásio, depois no colegial. Ter algumas aulas de filosofia, sabe? E eu só fui ter aula de filosofia na faculdade, mas superficial. Mas que a filosofia ela fosse estimulada um pouquinho mais dentro de quando a criança ainda está em formação, na fase adolescente, um pouquinho na fase que ela está mais adolescente, perto da fase adulta, que é o colegial. Por quê? Para ensinar propósito. Sabe? E a filosofia, ela enriquece. Quando a gente entra no coração e se conecta, saber qual que é o meu propósito, por que eu quero viver, não é propósito profissional, sabe? Por que eu quero viver, o que me dá motivação. O que me dá motivação na vida é criar. Eu adoro criar, né? Mas demorou para eu entender isso aí. Demorou um pouquinho. Mas se isso é estimulado desde o começo, quando você vai para a vida profissional, a chance de você errar é menor. Eu
Dentro do meu networking, eu me conecto com muitos profissionais. No último que eu fui em São Paulo, eu conheci vários médicos, cirurgiões plásticos, gastros, dermatologistas, que estão querendo empreender. Eu até brinquei, né? Pô, vocês são médicos de coração, de formação, mas empreendedores de coração, né? Eu quero ter uma rede de clínicas, eu quero fornecer médicos para o país todo. Ele não quer exercer. Eu estudei medicina, eu sei ser médico, né? Eu vi advogados querendo franquear escritórios de advocacia. Não é interessante isso? Eu falo que a administração deveria ser ensinada nessas escolas. Pois é. E muito legal, né, que sentado na mesa nós tivemos uma conversa muito aberta, muito franca, e o pessoal falou muito de propósito. A turma falou, não, meu dinheiro eu estou ganhando aqui, tá tudo certo. Não precisava disso. Não precisava disso, não é isso. Não, mas eu me sinto que eu quero fazer algo mais. Médicos já estão quase 60 anos. Está tão bem, cara. Dá para entender os negócios? Mas aí a gente começou a ir no propósito. Que a pessoa trabalhou quase 30 anos da vida dela se dedicando a fazer acontecer. Construir aquela carreira. Mas entendeu que ele quer ensinar isso para outras pessoas, para que aquilo que ele aprendeu impactar a vida de outras pessoas e ele poder ser o mentor dele, o mentor dessas pessoas e deixar o legado dentro de um empreendimento, de um ciclo virtuoso. Então, Cachito, eu acredito que assim, a primeira coisa que a gente deveria saber na vida e estudar, e principalmente para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, começar a entender um pouquinho mais de propósito. Entender o propósito é a gente falar o porquê que eu estou acordando. Os meus propósitos da minha vida pessoal e profissional, em alguns momentos eles se convergem. Não são diferentes um do outro, Não, porque senão nem pode ser. Senão você adoece. Exatamente. Quando eu adoeci no trabalho, é porque o que eu fazia não tinha a ver com o meu propósito. Exato. E quando eu estou falando isso, gente, não é porque eu sou bonzinho, não, porque eu aprendi na vivência. Eu aprendi depois de quase 30 anos. E me desenvolvendo, me autoconhecendo, um monte de psicanálise em cima. Que não é fácil. Não é fácil. A gente se conhecer é difícil. Olhar no espelho é difícil pra caramba, né? E a gente... O nosso maior inimigo, eu costumo falar. Ô Dimas, quem que foi seu maior inimigo na vida? Eu mesmo. Concordo. Eu mesmo. Os meus sentimentos que eu desenvolvi durante toda a minha vida me fez esbarrar em situações ou em obstáculos que era só minha mente que colocava. E a gente cai numa armadilha que a gente não sabe para onde a gente está indo. Não, gente, é tão simples. É só a gente se conhecer. Tirar esses sabotadores de dentro de nós. Tirou esses sabotadores, nada te segura, Cachito. Para tudo, nada te segura. E um grande aliado a isso tudo é você saber o porquê que você está acordando todo dia de manhã. Essa, eu acho que é a maior riqueza. Aliado à saúde, né, Cachito? Nossa, essa aliado a... Vou pegar uma aguinha fazendo favor. Vou pegar dois pontos aqui no que você falou aqui. Pega a água aí fazendo favor. É assim. Dá aqui seu copo, por favor. A primeira delas é assim, quando eu fiz esse retiro lá, de silêncio, e o silêncio ele nos dá isso, né? Esse olhar para dentro, né? No início fica louco, né? Primeira meia hora, primeiro meio-dia, você fica louco. Você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? É isso. E depois você vai aprofundar. Isso. E foi esse entendimento, né, de o que eu estou fazendo na vida? O que eu quero? O que me dá vontade de acordar? Né? E essa é a grande questão. Porque às vezes a gente cai, eu sempre falo isso aqui, na profissão da gente, ou na carreira, ou no empreendedorismo, a gente cai numa gaiola de ouro. Porque você está bem sucedido, o dinheiro está vindo, o reconhecimento profissional está vindo, você é admirado profissionalmente, mas por dentro você está infeliz. Você está infeliz. É isso. E aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? O sucesso não está relacionado ao dinheiro. Exatamente. E demorou para eu entender isso. E quando a gente fala isso, as pessoas não entendem.
Porque a gente vive uma sociedade que Isso. preza. Né? E o outro ponto disso que você falou, né, é que quando a gente encontra isso, né, você pode fazer qualquer coisa. Você pode trabalhar com qualquer coisa, desde que ela esteja ligada a este propósito. Né? Então, assim, quando eu cheguei nessa conclusão, e eu acho que você tem essa conclusão também, quando você descobriu o seu propósito, você fala assim, a minha empresa tem que estar conectada a esse propósito, mas a minha vida pessoal tem que estar conectada a esse propósito. Também. As coisas que eu faço fora tem que estar conectada com esse propósito. Ele vira um guia, né? Exatamente. Isso serve de recado também para todas as pessoas que estão procurando sucesso na vida. Pessoal, hajam com transparência em todos os aspectos da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida amorosa e na sua vida profissional. Hajam com lealdade nesses 3 campos. Se um desses campos estiverem desalinhados, vocês não terão sucesso em outros campos também. É aquele jogo do pratinho. Você não equilibra. Né? Você não equilibra tudo, não dá. A energia ela tem que estar correndo em todos os sentidos. E não tem problema nenhum não estar equilibrado em um determinado setor da vida. Mas arruma. A energia dos outros acaba, arruma. Seja sincero, seja leal com você mesmo. Né? Seja transparente. E outra coisa, sejam transparentes em todos os diálogos. Falem com sinceridade. A sinceridade, quando vem do coração e é verdade, ela entorta, mas não quebra. A gente vive, às vezes, essa ilusão de que eu não vou falar para não magoar, mas a sinceridade ela pode chocar no primeiro momento. Eu concordo com você, culturalmente não estamos preparados para ela. Mas tem que ser. Mas ela é veladora, né? É veladora. E uma outra riqueza que eu quero falar também, que ela é muito importante na nossa vida, a riqueza da reputação. A riqueza, por isso que eu fiz a abertura ali atrás, a riqueza da reputação, ela está ligada a todas essas ações que vocês fazem. A reputação é quando está todo mundo contra você, errar todo mundo erra. E faz parte da vida. Mas você pode ter certeza, eu não acredito que você errou querendo errar. Às vezes você errou querendo acertar. E tá tudo bem também, né? Mas a hora que, geralmente quando a gente erra, vem um mundo e você tá lá. Mas você tem que se manter tranquilo. Por quê? O que vai te segurar é a sua reputação. Ela vai envergar, mas não vai quebrar. E no final, você pode ter certeza que ela é que vai te segurar e te indicar para outros lugares também. Reputação, zelem por ela, que é uma das riquezas também que eu mais acredito. Difícil de construir, fácil de quebrar. Uma taça para quebrar é só cair no chão. E não cola, né? E mesmo se ela tentar quebrar, você pode segurar ela. Não é verdade? E Cachito, a gente tem que estar conectado com coisas boas, né? Família, saúde, networking, conhecimento, vamos falar de autoconhecimento, esse é o mais importante. A gente tem que buscar conhecimento nos livros, nas experiências. Não tem uma fórmula exata. Às vezes o que está no livro, o que você foi fazer, deu um resultado diferente, porque a prática é diferente da gramática, pode ter certeza disso. Mas vamos em busca do autoconhecimento, né? E vamos também trabalhar a espiritualidade. E quando tudo isso estiver conectado e andando em perfeita harmonia, e alinhado com o teu propósito também, né? Que o propósito é uma das maiores riquezas que a gente tem, pode ter certeza que tua vida vai ser abundante, vai ser rica. Dinheiro vai ser uma consequência, pode ter certeza disso. E não estamos falando de espiritualidade, não, viu, gente? Não estamos falando de religião, nós estamos falando de empreendedorismo. Nós estamos falando de empreendedorismo. Para empreender, a gente tem que estar bem. Assim, Dimas, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. O Dimas, 2 coisas, né? Primeiro que
por ter vindo de novo. E eu sabia que mesmo assim o papo ia ser fantástico, porque a gente começa falando de network, de RH. Não, começamos falando de RH, depois network, depois empreendedorismo, e entramos em propósito, falamos de filosofia, network, falamos de coisa, é sempre um papo muito legal. O Dimas, eu já comentei isso com ele, né? Assim, eu moro aqui há poucos anos, sim, mas em vários ambientes nos quais eu acabei vivendo aqui, seja nas empresas, seja depois na área de RH, na área de treinamento, sempre alguém falava, você conhece o Dimas? Ah, o Dimas é legal, né? E quando eu comecei aqui a fazer o podcast, né? Comecei a entrevistar as primeiras pessoas de RH, elas falavam, você tem que trazer o Dimas. As pessoas sempre falavam isso. E é verdade, é reputação, né? Reputação é isso. Reputação é isso. É as pessoas lembrarem de você e entenderem os seus valores. Exato. Né? Sem você ter que falar deles, né? Exato. Pela sua postura. Né? Exato. E a gente vai construindo isso ao longo do tempo, Cachito. E tudo que eu falo para as pessoas, o meu tempo todo, são todas frases verdadeiras, frases de experiência, vem do coração. Eu nunca falo algum assunto que eu não tenho experiência. Eu nem me atrevo a entrar num debate que eu não tenho experiências. E o que eu falo hoje em dia, o que eu converso com empresários, com colegas, com amigos, é só experiência de vida. Um pouco de vivência. Eu acho que isso. E contar umas piadas também, tomar uma cervejinha. Contar uns causos, isso aí faz parte também. Eu falo que às vezes a gente sente isso na conversa, né? Muitas vezes a pessoa. Hoje tem muitos desses mentores, né, coaches, essa coisa, que quando você ouve a pessoa falar, você fala assim, poxa, mas cadê a vivência por trás, né? Pois é. E quando você conversa com pessoas como você, com algumas outras pessoas, primeiro dá a vivência, né? Depois vem o pensamento. Primeiro você viveu, depois você organizou esse pensamento. Isso. Eu falo assim, se for para a gente começar a falar, se eu abrir a caixa de ferramenta aqui, sai um monte de coisa, né? Vou até deixar o tempo. A caixa de ferramentas sai um monte de coisa. Mas quando são alguns temas, dá para a gente embalar esses temas e falar determinado deles, né? Mas a vivência que dá a experiência, e ao longo da vida a gente vai embalando esses temas e falando dele. É isso. Perfeito. Cachito, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Agradeço de coração. E estendo o convite para você no podcast da Dimastec também, falar um pouquinho lá conosco. Participar lá, né? Agora que está organizando lá, vamos lá. Bom, pessoal, Dimas, é isso aí, não precisava não preciso nem falar muita coisa, um aprendizado, uma grande aula. Dimas, mais uma vez, obrigado por ter voltado. A gente tem conversado bastante sobre essa coisa aí do conteúdo, de trazer esse conhecimento, de fazer network, porque acredito em muitas coisas que o Dimas acredita também, né? Eu tenho uma frase, né, que está lá no meu LinkedIn, mas de certa forma é a minha frase, assim, é o meu motto, né? Que é compartilhar é aprender. Todas as vezes que a gente compartilha algo, a gente, na verdade, está aprendendo, né? Eu até reforço um pouquinho isso, que eu falo que o segredo do sucesso é somar, multiplicar, compartilhar e, às vezes, até dividir. Isso. Mas, Dimas, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, vocês que gostam desse tipo de tema, eu em geral, né, faço alguns cortes do vídeo, né? Do Dimas vai ter bastante corte, então vocês vão assistir bastante aí nas redes sociais, alguns cortezinhos de 1, 2 minutos, porque tem muita coisinha legal para a gente falar. Mas mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta, né, desse tema, não deixe de seguir a gente e até a próxima.